desconhece limites, creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, frente ao impossível. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgir e a morte vencer. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém, amém. Quero saudar a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Como é bom vir à casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Ainda mais reunidos com os irmãos, melhor ainda, como um só corpo de Cristo para adorá-lo, engrandecê-lo em um só nome, amém? Amém? Amém, que bom. Vamos ler o Salmo 33, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, no Salmo 33. Salmo 33. Leremos assim: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Aí o versículo 4: Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Amém? Quero convidar a igreja nesse momento a se colocar em pé, para nós entoarmos o hino de número 114, Brilho Celeste. Hino Brilho Celeste. Por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras por toda parte, o Salvador não há de ocultar. Pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Bendita me vai guiando em meu caminho.
gozo da salvação. E uma só voz, igreja. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Vou ler um texto rápido, não precisa abrir sua Bíblia. Está em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para nos livrar de todo o pecado. E nós precisamos agradecê-lo a isso e também pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas, porque nós temos falhado tantas vezes com Jesus, tantas vezes com Deus. E mesmo assim Ele tem nos amado e nós temos que agradecer por isso também. Convido você nesse momento a curvar sua cabeça. Em um momento que você vai estar conversando com Deus, peça perdão para Ele pelos seus pecados e ao mesmo tempo também o engrandeça, o louve, porque Ele perdoa você, porque Ele te ama. Amém? Senhor, obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos permite estar na Tua presença, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor permite a gente que venha à Sua casa, venha perante Ti, Deus, louvar, engrandecer o Seu nome, uma só voz, como irmãos, ó Pai, em um só corpo. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu único Filho para nos livrar de todo o pecado, ó Pai. E pedimos perdão, ó Pai, porque somos falhos, ó Pai, diante de Ti, sempre, sempre, meu Deus. Louvamos o Teu nome, engrandecemos sempre, ó Pai. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do nosso Deus com as suas palmas. Esse instrumento maravilhoso que Deus te deu. Não precisa ter dom nenhum para bater uma palma. E mesmo assim nós temos que engrandecer o nome do nosso Deus. Com toda a alegria no nosso coração, louvando e engrandecendo o nome dEle. Nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Ele é o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre.
teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Ele é o mesmo para sempre. Aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Nas nossas fraquezas são os momentos que Deus tem nos aperfeiçoado. É isso que Ele nos disse. Nós temos aqui nessa igreja grande, com várias pessoas, nós temos diferentes fraquezas. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com sua fraqueza, cada um com o seu problema. Mas Deus tem nos aperfeiçoado. Ele tem nos sensibilizado, porque são nesses momentos de fraquezas que Ele tem nos moldado. Mas nós precisamos estar com o coração aberto para que Jesus possa entrar e possa moldar o nosso ser, para que Ele nos livre das nossas imperfeições, para que Ele nos molde a cada dia. No sombrio da nossa alma, que o Senhor possa vir e fazer morada, e mostrando com a sua luz o que Ele pode mostrar aos nossos corações e nos livrar das imperfeições, nos moldar, como Ele tem nos moldado, mas basta abrir o coração. Cante comigo essa canção, meus irmãos. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta.
nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça, a graça do Senhor nos basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, Senhor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de aperfeiçoa no Senhor sempre, sempre. Aperfeiçoa-me, molda meu coração. Aleluia. Cantem uma só voz, minha igreja. Aleluia. Da minha adoração, Suba. Esse é o louvor entregue ao nosso Deus. Que seja com sinceridade. Seja a expressão de todo meu louvor. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento de nossas vidas, que vem para nos derrubar,
que até o mar que vem para nos afogar o obedece. Esse é o grande Deus. Um pouco atrás, se você ler a passagem, você pode perceber que Jesus estava dormindo, descansando, porque ele descansava no Senhor. Nós temos que descansar no Senhor, porque ventos virão para nos derrubar, mares virão e estão vindo para nos afogar, mas nós descansaremos no Senhor. Peça por Ele nesse momento, cobri-lo com a sua mão de poder, com a sua unção, para que nada possa te derrubar, meu irmão, para que nada possa nos derrubar. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és está segura em ti, sabe bem, em Cristo firme está. Se o trovão e o mar erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei. Ele é o nosso Rei, aleluia. Nós o glorificamos.
tem nos sustentado, Ele quem tem nos guardado. Podemos descansar no Senhor, aleluia. Se o trovão e o mar cedendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és meu. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansamos em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em Ti, Senhor. Nós podemos sempre estar diante de Ti, ó Pai, na Tua presença. Sabemos, Deus, que tempestades sim virão, Deus. Problemas sim virão, Deus. Mas nós podemos descansar nas Tuas mãos, Pai. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Sabemos que são coisas boas e são coisas ruins, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos moldar, Senhor. Nos molda, Senhor, nos capacita, Deus. E fala conosco nessa noite, como o Senhor já tem falado, Deus, desde o caminho até aqui, Senhor. Abre o coração da Tua igreja para ouvir a Tua palavra, Senhor, e derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Te louvamos e engrandecemos sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, igreja. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Tem um recadinho para estar dando. Primeiro de maio, na terça-feira, nós temos aqui o tradicional encontro da família com o presbitério. Várias igrejas do nosso presbitério já estão confirmadas. E o convite é para todos os irmãos. O início será às 9 horas da manhã. Pelo que eu entendi, vai ter um café da manhã. E para o almoço, cada um levar o seu prato. Tem um pessoal que se organiza, às vezes, para fazer um churrasco junto, ou já leva uma comida meio pronta. Vai ter também uma palestra, uma palavra com o reverendo Silas Couto, se eu não estou enganado. Então, às 9 horas da manhã, segunda-feira. Mais um pouco ainda sobre isso, o Taborda, o Anivaldo Taborda, está pedindo para os homens da UPH ficarem rapidamente. Será uma breve, mas importante reunião que eles terão aqui após encerrar o culto. Pode se dirigir aqui na frente, né, Anivaldo? Para estar conversando rapidamente um pouco a respeito desse encontro também, tá certo? Os homens da UPH. Irmãos, o Edilson trouxe um recado para mim estar colocando os irmãos à parte, para a gente estar orando, clamando pela vida do Walter José de Souza. O Walter José de Souza, ele está na UTI, ele é cunhado do Edilson, ele está em coma induzido já há mais de uma semana e ele está com infecção generalizada, né, no seu corpo. Então, um quadro bastante delicado, bastante triste, e a gente pede para os irmãos estarem orando. As crianças também já podem estar se dirigindo para as suas classes. Eu te convido nesse momento, a gente está fazendo uma oração pelo cunhado do Edilson. Baixe sua fronte para estar orando por ele. O nome dele é Walter José, está na UTI, está orando por ele, pela sua família também, nesse momento tão delicado da vida deles. Vamos estar orando a Deus? Enquanto as crianças
se dirigem. Senhor nosso Deus, nós fazemos coro, Pai, ao Edilson, a sua família, nós sofremos juntos, Pai, essa dor. Nós clamamos pelo Senhor, que é o médico dos médicos, Deus. Nós sabemos que o Senhor pode reverter essa história, Deus. Nós queremos, Deus, esse é o desejo do nosso coração, para que o Senhor intervenha, Senhor, naquela vida, nesse quadro, Pai. Nós oramos, nós clamamos por isso. Oramos também pela família que está nesse momento sofrendo, que o Senhor venha trazer refrigério, paz, nesse momento tão delicado, mas que a sua presença esteja ali com eles, Pai. Que como nós cantamos, possam descansar no momento de tempestades da vida como essa. Esse é o desejo e essa é a nossa oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, convido a abrir a sua Bíblia, Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículos de 1 a 10. Uma história bastante conhecida, acredito que da maioria, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações. Lucas 19, de 1 a 10, amém? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos buscar a Deus mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, nesse momento onde nós abrimos a Tua palavra, Pai, que o Senhor, o autor desse livro, possa se revelar a nós, que o Senhor possa falar a cada coração aqui. Eu não conheço as lutas, as dificuldades, o que cada coração aqui está passando, mas o Senhor sabe. Que o Teu Espírito Santo venha trazer conforto, refrigério e confronto também através da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, corrupção é uma palavra que eu acho que nós já estamos enjoados de ouvir. A corrupção tem pautado a agenda do nosso país, certo? Isso já vem desde o início da sua história, mas que alguns anos para cá está ficando cada vez mais latente. De 2013, quando nós começamos aquelas passeatas, aquelas carreatas, a respeito, uns falavam que era por 20 centavos, outros falavam que era por corrupção. Tivemos aqui no Brasil, no nosso contexto aqui em Campo Mourão, também a nossa igreja se mobilizou para estar participando naquele momento, e com o passar do tempo, nós falávamos que o gigante, né, tinha acordado, mas com o passar do tempo se foi minando cada vez mais, e hoje parece que continua acontecendo as mesmas atrocidades que antes, mas a gente já está mais devagar, a gente já está mais imobilizado nos nossos discursos, no nosso desejo e vontade de protestar. E desde então, o que mais tem saído, e é quase unanimidade entre os brasileiros, é a questão da Lava Jato, né? São juízes, promotores ali que têm finalmente prendido e deixado ali políticos, doleiros, banqueiros, bastante tempo na cadeia. Isso é o que ainda traz algum renovo para a população. É nisso que a gente tem se segurado, a maioria, pelo menos. Mediante a isso, um diretor chamado José Padilha, pode passar, Guilherme, ele escreveu esse seriado, que saiu no dia 23 de março. Não sei quantos aqui assistiram. Saiu no dia 23 de março na plataforma
Netflix, essa série O Mecanismo, com Selton Mello e outros atores, né, grandes. Essa série, ela diz que ela é de ficção, mas ela retrata muito a questão da Lava Jato, né, desde o seu início. E ela tem, então, como o Selton Mello faz um ator chamado Marcos Ruffo. Marcos Ruffo, ele é um delegado da Polícia Federal inconformado com a corrupção entre os políticos, banqueiros, doleiros, inconformado entre os grandes. Então ele acredita que se ele prender os políticos, se ele prender os grandes, ele resolve a questão da corrupção no Brasil. Então ele luta por isso. Então ele dá a vida por isso. Ele acaba sendo expulso da corporação, da Polícia Federal, por conta disso. E mesmo assim ele continua lutando por essa causa, que se ele prender os grandes, ele tem um quadro na casa dele que vai ligando, né? O presidente lá, o nome é Petrobrasil, se prender o pessoal desse partido, se prender do outro, se prender os doleiros, ele vai fazendo todo um mecanismo, todo um sistema, que se ele prender aquilo, o Brasil estará livre da corrupção. Até que um dia, vai um cano do esgoto em frente da casa dele, estoura. E fica aquela coisa terrível em frente à sua casa. E ele liga lá em São Paulo, a Sanasa aqui, como se fosse a Sanepar. Nossa, e ele liga então, olha, estourou um cano em frente à minha casa, eu preciso que vocês viessem aqui para estar resolvendo, sanando essa questão. Então vai um rapaz lá dessa empresa, e ele diz assim, olha, é o seguinte, só um cano que estourou. O cano deve custar, em média, uns R$15. Mas, pela gente, entre aspas, Sanepar, né, vamos colocar assim, demora um mês para a gente resolver. Mas ele falou, é só um cano, é só resolver rapidinho. Não, o processo é demorado, é um mês para resolver. Mas se ele deu um cartão de um homem chamado Seu João. Se você ligar para o Seu João, ele resolve isso para você em 20 minutos. Daí ele pegou o cartão, achou aquilo estranho, né? A pessoa não pode estar indicando serviço, mas tudo bem. Ele pegou e ligou para o Seu João. O Seu João, então, foi até a sua casa, falou, não, realmente, é só um cano que estourou. Daí ele falou, então, custa R$15, me falou o cano, mais o teu serviço, deve ficar barato. O Seu João olhou para ele e falou assim, olha, vai ficar R$600. Ele falou assim, mas como assim R$600? É só um cano que custa R$15, é um pedacinho, é só colar ali, eu te ajudo. Por que R$600? E aí o Seu João diz assim, olha, é o seguinte, porque para o diretor, né, da empresa que me indicou aqui, eu preciso deixar 150. Para o gerente abaixo, eu preciso deixar 150. Para o meu neto, eu preciso dar 50 que está me ajudando. Para mim, 100. E a outra parte fica com o pessoal que está me indicando, que está na rua e me indica. E aí ele fala assim, não, então pode deixar, não vou fazer. E quando ele volta para sua casa, ele olha todo aquele quadro de que se ele prendesse os políticos, se os políticos eram os corruptos, que os grandes são os corruptos, ele entra em desespero. Ele fica triste, ele larga, né, o seu projeto de combater os políticos, combater a corrupção. Por quê? Porque ele olha, ele vai fazendo todo um quadro e ele coloca o cartãozinho do Seu João. O que ele está dizendo com isso? Por que ele desiste? Ele diz assim, o mecanismo todo, o sistema todo está doente. Não é apenas lá em cima, não é apenas o pessoal de Brasília que é corrupto, o Seu João também é. Todos acabam sendo corruptos. E ele desiste, ele senta na sua casa, diz para sua esposa, eu larguei, eu não quero mais continuar fazendo isso. O mecanismo todo é doente, não tem o que fazer. É um câncer que se espalhou em toda a população. Marcos Ruffo está certo, porém, ele não precisava ter chegado nesse pensamento demorando tanto. Se ele tivesse lido a Bíblia, se a cosmovisão, se a maneira de Ruffo enxergar a vida fosse uma cosmovisão bíblica, ele já teria enxergado isso na Bíblia há muito tempo. A Bíblia já diz isso há muito tempo, que a corrupção ela é algo de todos nós. Olha, por exemplo, o que diz Gênesis 6. Gênesis 6, 11 a 13 vai dizer o quê? Qual é a origem da corrupção? Pode acompanhar comigo. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé.
é aqui que se inicia essa ideia de corrupção. Desde Adão e Eva, quando eles não quiseram mais estar debaixo da tutela, debaixo dos cuidados de Deus, e resolveram ser donos do seu próprio negócio, desde lá o homem tem sido corrupto. Desde lá, dentro de si, nós temos, o nosso DNA tem pautado essa ideia de corrupção. Nós já nascemos no pecado. Então a nossa conversa aqui hoje não é falar somente da corrupção instaurada, quem sabe, entre os políticos, e olharmos para eles e ficarmos tacando pedras, dizendo, corrupção, quando me vem a ideia de corrupção na cabeça, eu digo, quem é corrupto? Ele que está lá em cima roubando milhões. Ele que tem mala de dinheiro. Corrupto é ele e não eu. Eu estou falando de corrupção de homens e mulheres que usam o poder, por menor que seja, para benefício próprio. E não para proteger os mais fracos e beneficiar aqueles que têm menos e assim por diante. Então, quando nós lemos essa história de Zaqueu, nós vamos encontrar um homem que estava num sistema corrupto. O sistema da sua época era corrupto. Zaqueu, a Bíblia também vai dizer que é corrupto. Então, foi isso que nós acabamos de ler. Então, Jesus ele passa por Jericó, e a Bíblia nos informa que ali existe um homem rico. Aliás, a Bíblia diz que ele não era só rico, ele era o quê? Maioral. Certo? Ele era maioral entre os publicanos, ou seja, ele era o chefe do sistema. Zaqueu ele é um publicano, Zaqueu ele é cobrador de impostos. Zaqueu ele pertencia à cultura judaica. Portanto, ele era contratado pelos romanos para coletar impostos entre os judeus, para coletar impostos entre o seu próprio povo. Então era alguém que não era nada patriota. Então os romanos, eles tinham o domínio militar e econômico dos judeus. Mas os romanos ficavam apenas com a questão militar, né, de intimidar através do poder militar, de guerrear, de lutar, de silenciar e de calar aqueles homens através da força. Mas quem batia de casa em casa cobrando impostos eram os publicanos. E o pior, os publicanos ganhavam dinheiro extorquindo e colocando sobretaxas em cima do seu próprio povo. Então os romanos diziam assim para os publicanos, olha, é o seguinte, nós queremos 5 moedas por mês de cada casa, como se fosse um IPTU. Nós queremos 5 moedas de cada casa por mês. Então vocês que cobram, mas vocês colocam o preço que vocês quiserem. Aí no início, Zaqueu, que era o chefe, ele pensou o quê? Se eu colocar 7 e ganhar 2, consigo pagar para os meus funcionários e ainda ter um dinheiro legal. Certo? Então ele colocou 7 moedas. Daqui a pouco ele falou assim, mas o povo está pagando tranquilo 7 moedas. Se eu colocar 10 moedas, o povo vai continuar pagando da mesma forma. E aí ele coloca 10 moedas. E daqui a pouco o povo começa a se injuriar, o povo começa a protestar contra ele. Ele diz assim, então vocês me odeiam, vocês não simpatizam comigo, a partir de agora vai ser 15 moedas. Eu vou ganhar 10 moedas em cima de cada casa. E é por isso que Zaqueu fica tão rico. E é por isso que Zaqueu cria todo um sistema corrupto ali em Jericó. Então o publicano ele é alguém pouco patriota, ele é alguém com zelo nenhum pela religião. Para os judeus, Zaqueu, os publicanos, ele era pior que as prostitutas e os moradores de rua que tinha na sua época. Então o povo odiava Zaqueu. Quando Zaqueu chegava no bairro para cobrar impostos, certamente gerava tumulto. Certamente ele andava com seguranças. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem de pouca estatura. Então, quem via Zaqueu queria, quem sabe, logo lhe dar uma bufetada nesse traidor, nesse folgado, nesse safado que extorque o povo, que tira o dinheiro de órfãos, viúvas, não importava quem. Não importava se tinha ou não dinheiro, se não tivesse, ia para a cadeia, ia tomar as suas punições. Então, ele era maioral entre os publicanos, não era apenas um publicano que cobrava impostos. Zaqueu era chefe. E quem é que gostaria de ter um chefe como Zaqueu? Com certeza, Zaqueu não é aquele chefe que talvez você tenha, que no final do ano distribuía cestas de Natal, para a família, fazia um almoço de confraternização, no seu aniversário do mês comemorava, lhe dava um presente, lhe dava ali uma participação de lucro na empresa. Certamente Zaqueu não era esse cara.
Zaqueu era aquele cara que quando tinha amigo chocolate na empresa, ganhava Ferrero Rocher e dava bis. Sabe esse tipo de gente? Infeliz era esse homem chamado Zaqueu. Para piorar, Zaqueu não era um chefe que impunha respeito pela sua aparência física. Ele não era nenhum lutador, ele não era nenhum guerreiro viking. Pelo contrário, Zaqueu era baixinho. E por ser baixinho, ele não conseguia nem ver Jesus passar. Não conseguia nem enxergar Jesus passando no meio da multidão. Todavia, ele tem a brilhante ideia de subir numa figueira. E certamente essa cena, quando ele sobe numa figueira, num sicômoro, trouxe ainda mais raiva para o povo. Sabendo que se encontrava ali, reconhecendo o homem que, quem sabe, já tinha roubado a sua família, que já tinha te extorquido, reconhecendo o corrupto que era Zaqueu ali entre eles, o homem que chefiava todo o sistema de impostos, né, de Jericó. Quem sabe, enquanto Zaqueu, o que esse homem está fazendo aqui? Será que ele não entendeu que Jesus é um homem religioso? Que Jesus é um homem que vai trazer uma mensagem de Deus para cá? Esse homem não tem nada a ver com Deus. Esse homem não tem zelo nenhum pela religião. A gente tem que expulsar esse homem daqui. Por que ele tem que ficar em cima de uma árvore? Por que ele tem que estar no nosso meio? Irmãos, Zaqueu era um homem rico, mas sem amigos. Zaqueu, ele morava numa mansão, mas não tinha com quem conversar, com quem festejar as suas conquistas. A vida de Zaqueu, ela é um inferno. Ela é um inferno com dinheiro, mas ela é um inferno. Então a corrupção, diferente do que aquele povo lá em Jericó pensava, que quando alguém dizia assim, quem é corrupto aqui? Como vocês simbolizam a palavra corrupção aqui em Jericó? Eles diziam, corrupto é Zaqueu. Corrupção, nós não. Nós somos sofredores, trabalhadores que lutamos aí dia após dia, mas corrupto é o Zaqueu. E nós também fazemos isso muitas vezes. Criamos os figurões que realmente são corruptos e dizemos, corruptos são eles. Porém, não somente Zaqueu é corrupto. Não somente os figurões que aparecem nos jornais são corruptos. A humanidade toda, ela é corrupta. Em janeiro de 2017, acho que a maioria aqui vai se lembrar, os policiais, por salários baixos e por desrespeito até por eles, no estado do Espírito Santo, o que eles fizeram? Eles entraram de greve. E quando os policiais entraram de greve, o que aconteceu no Espírito Santo? Virou um caos, vocês se lembram disso? Virou um caos total. Pessoas sendo mortas 2 horas da tarde, pessoas saqueando e roubando lojas a todo momento, nas grandes lojas quebrando vidraças, pessoas, entre aspas, aparentemente até de bem, pegando filhos para ajudar a carregar as lojas que elas estavam saqueando. A coisa ficou assim absurda no estado do Espírito Santo, enquanto os policiais não ficaram em greve. Mas me chamou a atenção, nessa época, uma notícia de uma mulher chamada Marcela Ranocchia, que tinha apenas 23 anos. Marcela Ranocchia, ela foi responsável em 2013, na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, por organizar manifestações contra a corrupção. Ficou famosa na cidade por isso. Ela subia nos caminhões e fazia longos e vários discursos criticando os políticos, pedindo políticos mais justos, íntegros, corretos, pedindo para votarem em tal. E assim, ela foi a pessoa que se destacou, que ficou conhecida na sua cidade por ser alguém que lutava contra a corrupção. Mas Marcela, quando os policiais entraram em greve no Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, ela foi fotografada na sua cidade, saqueando as lojas. Na imagem não está bem nítido aqui, acho que se desligar até melhora um pouco, Guilherme, mas aquela mulher que está ali é a Marcela, saqueando uma loja. A sua filha, que deve ter uns 5 anos, está com micro-ondas na mão. Era alguém que protestava contra a corrupção. Mas foi só abrir uma brecha na sociedade que ela demonstrou o seu verdadeiro caráter, que ela demonstrou a sua verdadeira essência. Tem um sociólogo bastante conhecido chamado Paul Freston, que mora em Campinas, dá aula na Unicamp. Ele diz algo interessante a respeito de corrupção. Ele vai dizer que o pecado afeta todos os indivíduos,
todas as instituições e todos os grupos humanos, sem exceção, e permeia todos os aspectos da vida humana. Ou seja, irmãos, todos nós, somos propensos à corrupção. A corrupção, ela é algo que está em nosso DNA desde a queda lá em Adão. Então nós vamos ter aí inúmeros cientistas políticos, né, formados aí na School Harvard, facebookiana, né, que vão para o Facebook quando acontece alguma notícia, e escreve 30, 40 linhas, né, dando uma de cientista político, e resolvendo a questão do país em uma frase. E as soluções, eu listei algumas, quais são para o fim da corrupção? Algumas eu até concordo, mas eu não acho que é tão simples assim. Não é só mudar o sistema que está resolvido. Então, para acabar a corrupção, algumas pessoas vão dizer que nós devemos ter movimentos separatistas. Nós devemos, o Sul, apenas ficar aqui entre a gente, formar um país e deixar o resto que continue com o Brasil. A gente, né, como se a corrupção não existisse no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não, Renan, nós devemos fazer então uma reforma política. Com quem? Os políticos fazendo ela? Não, Renan, se a gente reduzir impostos, ninguém mais vai precisar sonegar. Todo mundo vai andar na linha. Eu acho que tem que reduzir impostos. Mas você me dá certeza que ninguém mais vai sonegar? Todo mundo vai pagar certinho porque vai ser pouco? Não, Renan, a gente precisa do fim da impunidade. Então, se roubou, mata. Fez tal coisa, coloca na cadeia e já mata. Bandido bom é bandido morto. E a gente resolve a corrupção dessa forma. A sociedade vai ficar com medo. Ninguém mais vai roubar, ninguém mais vai ser corrupto. A gente resolve dessa forma. Não, Renan, se a gente tiver salários dignos, todo mundo vai ter uma vida melhor, todo mundo vai ter acesso à cultura, todo mundo vai ter uma vida mais tranquila e ninguém vai precisar roubar ninguém. Não, se a gente mudar os governantes, se a gente colocar o meu partido lá, se a gente colocar o partido X, o partido Y lá, se a gente mudar ideologias, a gente resolve a questão da corrupção no Brasil. Irmãos, cuidado para a gente não olhar o mundo através de óculos ideológicos. Se você é discípulo de Cristo, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, nós precisamos aprender a olhar o mundo através de uma cosmovisão, ou seja, de uma maneira que a Bíblia enxerga todas as áreas da nossa vida. Mas é engraçado notar que nós estamos colocando a culpa em quem? No sistema. Nós estamos dizendo que o sistema é corrupto, que caso a gente mude o sistema, nós teremos justiça. Se o sistema for mudado, nós teremos pessoas justas e honestas dirigindo o nosso país. E o problema dessas propostas é que elas se esquecem do que a cosmovisão bíblica vai dizer, que nós lemos ali em Gênesis 6. Que o sistema é corrupto porque ele é feito por quem? Por homens. Ele é feito por homens que são propensos à corrupção. Então, melhor que seja no papel que a gente faça algo, ele ainda assim tem uma probabilidade de ser corrupto. Então, o indivíduo corrupto cria o sistema. E aí sim o sistema passa a corromper cada vez mais pessoas. Como, por exemplo, o indivíduo que tem a chance de fazer leis, ele cria o sistema corrupto. E aí, quem se torna corrupto indiretamente? O seu João, que se não for corrupto, não tem trabalho. E aí ele acaba sendo escravo desse círculo vicioso. Então, em grande e pequena escala, a humanidade é corrupta. Nós, muitas vezes, somos corruptos. Nós somos corruptos quando nós usamos, de jeitinho brasileiro para nos darmos bem. Por conhecermos alguém dentro de uma empresa, nós furamos a fila de gente que está ali batalhando para conseguir um emprego e entramos lá dentro direto, sem precisar resolver. Furamos a fila em vários contextos por conhecermos pessoas. Somos corruptos quando estacionamos errado, somos corruptos quando recebemos troco a mais no mercado. Enquanto cristãos, somos corruptos enquanto nós negligenciamos o evangelho que transforma as vidas. Quando nós deixamos de dar testemunho, quando nós deixamos de explanar, de dizer a respeito do evangelho, de testemunhar, de proclamar as boas novas, isso também é corrupção. Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem,
mas não faz, está pecando, ou seja, é corrupto. Mesmo quando eu sou neutro, eu estou propenso à corrupção. Se eu não estou fazendo bem, se eu não estou fazendo aquilo que Cristo quer que eu faça, eu sou corrupto. Mas nem tudo é um caos tão horrível assim. Quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos o quê? Que Jesus salva Zaqueu e ele traz justiça ao sistema. Jesus salva Zaqueu e traz justiça ao sistema. Então Zaqueu, após uma série de dificuldades, como status social, como orgulho, como a sua estatura, como ser ovacionado de maneira negativa pela multidão que odiava ele decide então subir numa figueira. Porque caso fosse uma árvore grande, certamente ele não ia conseguir subir pela sua estatura. E quem iria querer ceder, fazer um pezinho ali para Zaqueu? Ninguém ia querer ajudá-lo nesse momento. Então a Bíblia diz que ele sobe nessa figueira e ele fica à espera do tal Jesus de Nazaré. Zaqueu não conhece Jesus. Zaqueu não sabe quem é Jesus. E ele fica ali na expectativa de ver Jesus de perto, de ouvir quem é esse mestre que está dizendo essas boas novas, que está ressignificando a lei, que está atraindo essa multidão. Quem é esse homem? Aliás, como eu vou saber quem é Jesus? Diz que ele tem vários discípulos. Como eu vou conseguir distinguir um do outro? Então a Bíblia diz que Jesus chega, a cidade chega a Jericó, e a multidão fica inflamada com a presença desse novo rabino. A multidão fica inflamada, fica feliz em ver que Jesus chegou na sua cidade. E aí Jesus chega na sua cidade, deve ter lá várias pessoas querendo receber. Jesus vai no encontro de quem? Da pessoa mais odiada da cidade. Da pessoa que ninguém gostava. Jesus vai direto em Zaqueu e Jesus diz o quê? Zaqueu, desce depressa, que hoje eu quero ficar na sua casa. Irmãos, e aqui, quando eu leio esse texto, nós temos uma curiosidade sobre ele. Por quê? Porque Jesus nunca tinha visto Zaqueu na vida. Zaqueu nunca tinha visto Jesus na vida. E aí Zaqueu se humilha, Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus chega na cidade, recebido por várias autoridades daquele local, e vai direto ao encontro de Zaqueu. E chega a Zaqueu, e ele não diz assim: ei, você aí, de estatura baixa, ei, você aí que está todo mundo xingando, tacando pedra, desce aqui, eu quero falar com você. Jesus chega e chama ele pelo quê? Pelo nome. E a Bíblia diz que ele desceu depressa. No sentido original dessa palavra, dá uma ideia que ele quase caiu da árvore de susto. De onde esse homem sabe meu nome? De onde esse tal de Jesus me reconhece? Como ele sabe quem eu sou? Os sistemas, eles não nos tratam pelo nome, mas pelas funções que nós exercemos. Dentro do sistema, você é o juiz, você é o empresário, você é o médico, você é a vendedora. Dentro do sistema, você é reconhecido aí fora pelo quê? Por aquilo que você faz. Jesus quis saber, não aquilo que Zaqueu era. Jesus estava interessado em quem Zaqueu é. Por isso ele o chama pelo nome. Por isso ele não o chama como cobrador de impostos. Por isso ele não chama, olha só, defraudador, desce aqui. Ô seu traíra dos judeus, desce aqui. Mas Jesus vem até ele e o chama pelo nome. É Jesus quem toma iniciativa e que demonstra interesse pela vida de Zaqueu. Mas para surpresa de Zaqueu, não foi apenas saber que Jesus sabia o seu nome. Certo? A surpresa continua quando Jesus diz o quê? Zaqueu, eu quero ficar onde? Eu quero ficar na sua casa, Zaqueu. Aí Zaqueu deve ter pensado: Jesus, calma lá. Uma multidão está te recebendo. As pessoas te amam aqui em Jericó. O Senhor está dizendo que o Senhor vai ficar na casa da pessoa mais odiada da cidade? Acho que não vai ficar bom para a tua reputação, Jesus. Vamos só conversar aqui nessa figueira que já está ótimo para mim. Já é um encontro sensacional. Então Zaqueu, quando ele ouve essas palavras, ele desce tão depressa, de maneira tão atrapalhada, que ele quase cai da árvore. E quando ele se recompõe, enfim, ele se enche de alegria, o semblante de Zaqueu muda por receber Jesus em sua casa. Jesus traz vida a Zaqueu, Jesus traz alegria a Zaqueu, Jesus traz renovo sobre a vida de Zaqueu.
E aí Jesus vem e chama Zaqueu pelo nome, o que desfruta de afinidade, intimidade. Aí Jesus vem e diz assim: Zaqueu, eu quero ficar na sua casa, eu quero jantar com você, Zaqueu. Irmãos, nessa época, nesse período, você só jantava, você só dormia na casa de gente que você simpatizava, que você gostava, que você tinha empatia. E aí Jesus dorme na casa de quem? Do cara mais odiado da cidade. Jesus vem e diz assim: Zaqueu, é o seguinte, faz tempo, Zaqueu, que você não tem uma janta entre amigos. Faz tempo que você não recebe gente que não queira apenas tirar o seu dinheiro, mas que queira conversar com você de maneira genuína. Faz tempo que você não ao redor da sua mesa não senta gente querida, que não queira te derrubar, que não queira usar o teu dinheiro. Zaqueu, é o seguinte, essa noite eu quero jantar com você. Eu quero conversar com você. Eu quero saber mais da sua vida, eu quero me relacionar com você. E aí nós lemos esse texto, irmãos, e nós dizemos assim: nossa, que bonitinho, né? Jesus indo jantar com esse homem. Jesus salvando a vida de Zaqueu, um homem tão pecador. Jesus foi lá e se relacionou com ele. Vamos fazer um exercício aqui agora de mente? Vamos trazer para o nosso contexto o seguinte: Jesus vai estar passando do Brasil, aí Jesus vai vir em Curitiba, e aí nós aqui, a igreja, vamos fazer uma caravana, vamos receber Jesus lá? Vamos. Então as igrejas lá vai poder ficar num local especial, os religiosos, né? Os evangélicos, e a gente vai receber Jesus. Certamente Jesus vai dar uma mensagem para a gente, depois a gente janta com ele, a gente come uma pizza, a gente faz aquilo que a gente está acostumado quando vem alguém novo pregar na nossa cidade, certo? Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, Jesus diz o seguinte: olha, obrigado pela recepção, mas eu combinei com o juiz Sérgio Moro, e eu tenho um encontro com alguém que está lá na cadeia da Polícia Federal nesse momento. Eu tenho um encontro com o Lula hoje à noite. Eu quero conversar com ele. Eu tenho um encontro de graça com o Lula. Beleza, gente? Eu estou falando encontro de graça, não estou falando que é demonstrar apoio, não estou falando disso. Estou falando demonstrar graça, ok? Como você ia ficar? Você ia chamar Jesus de socialista, de comunista? Você iria se irar com Jesus e dizer: nós viemos até aqui, nós colocamos nossa melhor roupa, nós gastamos dinheiro para estar aqui, e o Senhor vai jantar com a pessoa, entre aspas, mais odiada do país? Como você iria responder a isso, irmão? Infelizmente, eu tenho certeza que alguns iriam ficar indignados com isso. A Bíblia diz que quando Jesus começa a jantar e está dentro da casa de Zaqueu, o que acontece? Os religiosos estão aonde? Do lado de fora, criticando Jesus, acabando com Jesus, falando mal de Jesus, por estar com um homem pecador. Irmãos, muitas vezes o que rege a nossa mentalidade de alguns não é a visão do reino de Deus, mas está sendo ideologia política. E a boa notícia para mim e para você é que Jesus vai nos frustrar, porque Jesus frustra os religiosos da sua época, que não acreditavam, que não aceitavam que Jesus poderia salvar um homem tão pecador como aquele. Te incomoda o fato que talvez Jesus ame, que talvez Jesus salve o Lula, a Dilma, o Aécio, o Fernando Henrique Cardoso, um Bolsonaro, um Pablo Vittar, essa turma toda que a gente vê na mídia, e que eu vejo cristãos jorrando ódio todos os dias? Te incomoda isso? Que talvez ele vai desfrutar do mesmo céu que você, se tiver um encontro de graça com Cristo? Te incomoda? Vamos ser sinceros. Irmãos, cuidado, para a gente não amar mais a ideologia do que o Rei dos Reis. O compromisso de Cristo é com o seu reino e não com visão política. O compromisso de Cristo é com pessoas, tá certo? Que quando ele tem encontro de graça, há transformação, há mudança. Jesus amou o corrupto, ele demonstrou interesse em fazer tudo novo na vida do corrupto. E quando Jesus faz isso, é irresistível. Não existe corrupção que suporte a santidade, que suporte estar diante do Rei dos Reis. Não existe. Mas aí, Renan, então você está me dizendo que ele tem encontro com essas pessoas, tudo bem, elas vão para o céu. Não, olha o que aconteceu na vida de Zaqueu.
Zaqueu foi tomado por uma presença, ele é tomado pelo Espírito Santo, do qual nunca mais iria sair da sua vida. E a cosmovisão, a maneira de Zaqueu enxergar o mundo, ela é alterada. Ela não é mais de acordo com a cultura pecaminosa que ele está inserido, mas é a cultura do reino de Deus, passa a fazer parte da sua vida. E o Espírito Santo toma Zaqueu de tamanha forma, que quando Zaqueu é salvo, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de Zaqueu, Zaqueu olha para a sua vida, ele olha para dentro de si, ele olha para tudo que ele tem, e ele diz, não faz sentido eu ter tanto, não faz sentido, eu sozinho, as pessoas me odiarem, não faz sentido. Quer saber, Jesus? Eu vou doar metade daquilo que eu tenho. Jesus, eu defraudei muita gente, muita órfã, muitas viúvas, muitas pessoas, eu acabei com a vida delas. Eu vou restituir elas não uma vez mais. Eu não vou devolver o que eu roubei, Jesus. Eu vou restituir elas 4 vezes mais. Irmão, você quer saber como uma pessoa é salva? Olha a maneira que ela se relaciona com o dinheiro. O problema não é ter dinheiro. O problema não é ter um bom salário, o problema não é esse. O problema é o salário te ter. O problema é o dinheiro te ter. O dinheiro ser dono de você. O dinheiro era dono de Zaqueu. Quando Zaqueu foi convertido, quando ele tem um encontro de graça com Deus, o que acontece? Ele se torna um homem altruísta. Ele se torna um agente da bondade e de justiça no mundo. Ele se torna alvo da bondade e ele passa a propagar isso, ele passa a externar isso. Porque quando nós somos salvos, não é simplesmente para nós, mas é para externar. É para os outros. Jesus salva Zaqueu e abençoa o sistema. Por quê? Porque Jesus salva ele, e a partir de agora, Zaqueu é o chefe, certo? Zaqueu é o maior dos publicanos. E aí ele chega para trabalhar segunda-feira. E aí o pessoal lá já começa piadinha, e agora vamos roubar o pessoal aí de novo. E aí, Zaqueu, vamos aumentar os impostos de novo? Vamos acabar mais com o povo? O pessoal aí já está achando que eles aguentam pagar 15, vamos cobrar 18? Zaqueu diz assim, quer saber? A gente vai começar a cobrar 6 moedas a partir de agora. 5 para Roma, 1 para a gente, está ótimo. A gente vai começar a cobrar 7 moedas. Vai ficar uma para vocês, uma para mim, para pagar as despesas aí da empresa. Vai ser dessa forma. A partir de agora, Jesus quebra o sistema corrupto em Jericó. Jesus acaba com o sistema corrupto em Jericó. De mesma maneira, Jesus nos salva para abençoar o sistema. Irmãos, o sistema ele usa. O sistema, ele usa as suas funções, mas Deus te dá dignidade. Deus te chama pelo nome, pois para Ele o que importa é quem você é e não aquilo que você faz. Então o projeto de Deus, quando Cristo nos salva, quando há um encontro de graça comigo e com você, não é nos deixar alienado quanto ao mundo. Não é o seguinte, me converti, então agora eu tenho que viver uma subcultura gospel, né? Comendo comida gospel, vestindo roupas de moda gospel, linguajar gospel, só escutar música gospel, e a gente fica no nosso reduto, não posso sair mais com ninguém, só posso ficar aqui, é pecado estar fora, é pecado tudo. Então a gente vive entre a gente com medo de pecar, com medo de falhar. Deus nos salvou para gerar justiça. O impacto da graça sobre as nossas vidas deve ser reconhecido aí fora pelo nosso empenho em servir ao próximo, servindo ao reino. Fomos salvos para reconciliar pecadores com Deus, para promovermos justiça também social no mundo. Jesus, ele não pediu para Zaqueu deixar de ser publicano, mas sim para que o seu trabalho fosse afetado pela sua presença a partir de agora. Então o chefe dos publicanos seria honesto, e ele faria o quê? Ele exigiria honestidade dos seus subordinados. Então não importa se na tua faculdade ninguém é cristão ou ninguém se porta como um. Deus te salvou, Deus lhe chama pelo nome para abençoar o sistema corrupto, o sistema pecaminoso daquele local. Não importa se na tua família ninguém é cristão e só você é, Deus lhe chama pelo nome. Deus tem um encontro com você gracioso, para que haja mudança na sua vida, para que através de você
você quebre o sistema da sua casa. De que forma? Trazendo justiça, trazendo bondade, e para que Deus cumpra o propósito dele, para que Deus venha com a graça sobre o seu lar. Então, a questão, esses dias eu escutei, eu tenho um amigo em Jundiaí que eu discipulei ele, e ele estava fazendo direito, o sonho dele era ser advogado. E aí, ele se converteu nesse processo, ele me disse: não, agora eu não posso ser mais advogado. Eu vou ter que tentar ser promotor, juiz, outra coisa, vou ter que estudar para concurso. Eu falei: por que você não pode ser mais advogado? Porque advogado e ética não combinam. Eu falei: é aí que combina. É aí que Cristo quer que realmente você seja um advogado, que cobre o valor justo, que seja uma pessoa honesta com as pessoas que chegam para você, que demonstre justiça em tudo aquilo que você fizer, que não olhe para um processo do rico de maneira diferente que você olha para um processo daquele que é mais pobre. Ou seja, não importa se a tua profissão, a maioria é corrupto, você não vai ser. Você vai ser um ponto que vai quebrar esse sistema dessa forma. Mas, Renan, talvez não vai ser, a gente não vai resolver o mundo dessa forma. Eu acredito que não. Eu não sou tão otimista assim e achar que a gente vai resolver o Brasil dessa forma. Mas eu acredito que se a gente foi salvo, fomos salvos para abençoar o sistema. Fomos salvos para gerar justiça e para gerar bondade no sistema que nós estamos excluídos. Somos salvos para, quem sabe, reconciliar pecadores dentro da nossa família. Somos salvos para demonstrar caráter, honestidade, valores do reino de Deus dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Somos salvos para você que talvez seja empresário, demonstrar os valores e a ética de um empresário cristão para os seus funcionários. E ele dizer assim: eu já trabalhei em várias lojas, em várias empresas, mas esse cara é diferente. Porque aquilo que ele diz sobre a fala de Jesus, ele cumpre no seu dia a dia. Se você é professor e a escola está cada dia mais bagunçada, Deus te salva para abençoar a escola, para interceder pelos seus alunos, para estar com eles, para ser uma bênção naquela vida. E não para a gente ficar indo para Facebook criticar e tirar sarrinho dos outros. Tirar sarro, humilhar a ideologia, se achar soberbo, se achar superior. Nunca a gente conquistou ninguém por isso. Nunca a gente venceu argumento nenhum por isso. Sabe o que vence o argumento? A graça salvadora de Deus. A graça que se manifesta salvadora a todos os homens. Nos salvando, educando homens a viverem de maneira justa, de maneira piedosa, para cumprir o reino de Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a gente possa viver como Zaqueu, através da graça de Deus. Que essa graça possa ser externalizada na nossa família, na nossa vida, no nosso trabalho. Amém. Convido o Ministério de Louvor para estar subindo agora. E enquanto eles vão estar cantando, você que trouxe seus dízimos e ofertas, te convido a estar fazendo isso nesse momento. E após nós estaremos orando e encerrando o culto. Amém. Convido você a se colocar em pé, irmão, para juntos cantarmos essa música de louvor ao nosso Deus. Nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz.
morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Mas sabemos, mas esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa, jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus Glória a Deus. Deus, nós reconhecemos, Pai, que nós também somos corruptos. Nós reconhecemos que muitas vezes o bem que nós queremos fazer, nós não conseguimos. Nós falhamos, nós também erramos. Nós negligenciamos o chamado que o Senhor nos deu muitas vezes, Pai. Deus, e dessa forma nós nos tornamos corruptos. Mas nós sabemos que mediante a graça, mediante aquilo que o Senhor fez na sua cruz, nós somos regenerados, nós somos sarados, nós somos curados para abençoar o sistema aí fora, sendo ele corrupto ou não. Nós somos chamados a influenciar, somos chamados a abençoar em nossa cidade, Deus. Somos chamados, Deus, a mesmo em contextos piores que seja que cada um vai enfrentar, mas a expor o caráter do Senhor em cada local. A expor o caráter do Senhor, Deus, em cada contexto. Nós oramos e nós clamamos por isso. Que a semana seja uma semana de bênçãos. Seja uma semana onde nós possamos cumprir o chamado que o Senhor tem para nós.
porque o Senhor venceu, o Senhor é poderoso, e o Senhor diz que os seus filhos, que os seus discípulos também podem vencer. Crendo nessa promessa, Deus, nós saímos daqui renovados, revigorados, para cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Louvado seja o teu nome, por mais um culto, por mais um tempo comunitário que nós tivemos, para engrandecer o teu santo nome. Assim nos despedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ressurgiu e a morte venceu. O nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. O nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso.